Mas não é porque o nosso Estado, a nossa política nacional, o nosso entendimento nacional o constrange. Não é isso que o constrange. O que o constrange são forças internacionais. Então, ele é um ditador do Brasil, sim, ele só não é um ditador do mundo. A gente ainda vive naquela era do Brasil é o país do futuro, né? Mas nunca, esse futuro que não chega nunca. E nem vai chegar, né? No jeito que a gente tem, que a gente está hoje em dia. Por exemplo, o Henrique quer complementar alguma coisa? Não, o lance todo, eu acho que, tudo bem, o monarca tem opinião de uma carta, de uma nova Constituição, etc. Eu não vejo a necessidade disso, mas eu vejo que existe uma necessidade muito grande de que a gente faça uma unidade, esse fato. Eu fico pensando se a possibilidade disso não seria a gente fomentar a propaganda de república, né? Que é a única coisa que nos une. Nós somos brasileiros. Mas, Nós somos brasileiros. Henrique, você não percebe a falha na tua lógica? Como que a gente vai fazer uma propaganda de república se não temos uma república? Não tem lei, cara. A república, ela é definida pela Carta Magna. Se você não respeita a Carta Magna, se ninguém se importa com o que está escrito lá, não tem república, cara. Vai fazer propaganda do quê? Não tem nada para fazer propaganda. Propaganda, confio no Xandão, é a careca dela ilustrada? Pô, falando de careca ilustrada, né? Temos um ex-careca e Eu não tenho esse problema mais, porque a minha genética é muito boa. Aí agora ele ganhou uma tatuagem. Eu paguei. Porque agora não parece mais o Kratos. Não parece mais o Kratos, né, cara? Porra. Mas eu não vou ficar sem cabelo mais, não. Você percebe? Eu não concordo. Não, é sua opinião. Eu entendo. Não é respeito opinião, é lógica, cara. Eu não acho que há um problema nessa Constituição. Você, tudo bem, eu entendo. Você tem uma outra opinião, isso, respeito isso. Não é opinião. Mas eu acho que dá para fazer propaganda sobre a República. Cara, não dá. Vai fazer propaganda do quê? Você vai defender o quê? Quais que são a identidade nacional? Quais que são os nossos princípios e valores? Para a gente fazer propaganda, para unir a galera. Brasileiro. É o funk? Não. É o Aruan? Aí é uma propaganda. Não, nem muito menos Uruan. Muito menos. Eu tô te falando. Se não tem um Estado, se não tem uma república com princípios que a gente respeita, vai fazer propaganda do quê? É mentir pro povo, Henrique. É mentir para as pessoas. Eu acho que talvez se a gente mudasse o sistema de... por exemplo, eu não gosto do sistema presidencialista, detesto o sistema presidencialista. Mas quando você tem um sistema parlamentarista, você pode fazer planos para 100 anos, porque o sistema parlamentarista da direita e da esquerda, por exemplo, tem que se entender lá dentro. Cai o primeiro... mas o primeiro-ministro vai ser... Tudo bem, mas o ministro... É assim que funciona. Cai o primeiro-ministro, o sistema continua. O problema do presidencialismo é que você tem uma ditadura de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos entra alguém e desfaz tudo aquilo que ele anterior fez. O plano de quem está lá é só ser presidente. E mais nada. O governo não continua. Talvez no parlamentarismo a gente tenha essa situação. Não concordo com isso. Eu acho que você está pegando um paciente que tem câncer e falando para ele tomar maracujina, né? Que vai resolver, entendeu? Eu acho que melhoraria bastante, Monark. Solução de nada a gente tem, porque você não consegue prever o futuro. Você está vivendo no mundo da Barbie, né? Você está vivendo no mundo das ilusões, dos sonhos, da fantasia. Legal, tu pode viver se você quiser, fica à vontade. Tá, mas eu não... Tudo bem, eu entendo a tua indignação. Mas eu não acho que esse é o problema do Brasil. Acho que o problema do Brasil está no sistema... presidencial, se tirar o presidente vai resolver tudo. Bicho, eu acho que se fosse parlamentarismo, melhoraria. O Lula não é presidente de porra nenhuma, Henrique. Pelo amor de Deus, você não percebe o que está acontecendo? Você está sujeito a... Mas, cara, não tem... A única opção que eu posso dar aí, e eu não vou dar, seria uma ditadura para que você rompesse com todas essas oligarquias. Por exemplo. A solução que você quer dar já está acontecendo, porra. Você tem, de fato, uma ditadura, mas você tem uma ditadura de plutocracia. Você não tem uma ditadura de um governante só que pode fazer tudo o que ele quiser, como, por exemplo, retirar o subsídio que o Estado dá para os bancos, que pode, por exemplo, decidir tirar o teto de gastos, que pode, por exemplo, decidir melhorar os subsídios. Ele não tem esse poder. Olha, ele não tem, vai se ter ele quiser, ele tem. Ele só não dá porque ele sabe que ele vai ir contra os mestres plutocráticos dele. Você cai imediatamente. O cara que tirar a grana que vai para os bancos, por exemplo, com a taxa Selic que nós temos, o cara que tira isso hoje, ele cai. Ele cai. Então não é um ditador com esse ponto.
Você pode reclamar da ditadura do judiciário, etc., e dar outros nomes, mas um ditador, não temos. Não tem como fazer isso. Ele não tem como. Ele é um ditador com medo da pressão internacional. É só isso, cara. É um ditador, sim. Cara, quando ele não tem que respeitar a Constituição, quando ele não tem regras, quando ele pode tomar as medidas que ele quiser para caçar os inimigos políticos dele ou quem ele não concorda, ele é um ditador, sim. Não dá para você ficar mentindo para a galera. Não, você está falando do Xandão aí, nesse caso. Mas é claro, você está falando do judiciário. Henrique. É porque são coisas diferentes, Marco. Veja. Não são, cara. É você querendo passar uma pintura. Não é, cara. Porque na quem é o ditador? Você acha que o Xandão manda na economia, por exemplo? Nenhum ditador é Deus, cara, entendeu? Mas sim, eu acho então, mas que ditador é esse que só manda na lei? Oi? Mas que ditador é esse que só pode mandar na lei? O ditador ele tem que mandar em tudo, na economia, na lei. Mas ele tomou várias atitudes que não tinham na lei. Mas aí qualquer pessoa que entra numa instituição, ele pode ser o Henrique, o chefão da instituição, mas o ditador do país não é, pô. Todo ditador tem que lidar com pressão internacional, entendeu? Qualquer ditador tem que lidar com pressão internacional. O fato de ele não conseguir fazer o que ele quer porque ele não vive num mundo onde só existe o Brasil, não significa que ele não é ditador, entendeu? O que torna ele um ditador é ele não respeitar a Constituição, ele passar por cima da Constituição. Isso torna ele um ditador. É fato. Você não pode negar. Mas aí torna ele um ditador do judiciário, Monark, não do Brasil. Um ditador do Brasil teria que ser um ditador que pudesse resolver todos os problemas. Você queria um ditador que ele quisesse da maneira que ele quisesse. Ele só não faz essas coisas porque ele tem medo. Mas é isso que eu estou te falando, Henrique. Ele só não faz essas coisas. Eu acho que viagem. Henrique, é isso que eu tô te falando. Ele só não faz o que ele quer, entendeu? Ele só não sai passando pau na cara de todo mundo, porque existe um sistema internacional, que exerce pressão sobre a política interna brasileira. Isso constrange os poderes do Alexandre de Moraes, com certeza. Mas não é porque o nosso Estado, a nossa política nacional, o nosso entendimento nacional o constrange. Não é isso que o constrange. O que o constrange são forças internacionais. Então, ele é um ditador do Brasil, sim. Ele só não é um ditador do mundo. Entendeu? Ele não é um ditador cara, eu entendo que ele poderia... Você pode alegar que ele é um ditador da pasta dele, mas ele não é um ditador do Brasil. Até porque ele não manda na economia, ele não manda em nada disso. Ele manda em termos de prende, não prende. Mas, o Henrique, pessoal, sistema político, pô. Se você tem alguém que manda na lei e você tem uma instabilidade, né, enfim, judicial ou qualquer coisa que o valha, isso também afeta a economia. Ele pode não mandar, mas ele afeta. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó, essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Mas não é um ditador. O que é um ditador? O Geisel, por exemplo. O Geisel era um ditador. Ele mandava em tudo, na economia, na lei, o que ele quisesse. Ele mandava mesmo tendo razão nossa. O Alexandre de Moraes, o que o Monark está dizendo é que ele é um ditador do Brasil, mas no máximo que ele pode considerar, isso o Monark está dizendo, que ele seria um ditador de uma pasta. Aí eu posso até concordar com ele. Ele manda naquela pasta e só naquela pasta e acabou. Então não é o ditador do Brasil. Ô, Henrique, vem cá. Imagina que você está lá no Estado, tá? Você é um funcionário público, um ministro do Supremo, tá? E aí você tem inquéritos na sua mão que quem você quiser colocar para acabar com a vida dele, você coloca, você não precisa nem ter devido processo legal, você não precisa ter uma causa, você pode inventar um motivo e colocar ele lá e acabar com a vida dele, destruir. Pensa que você tem esse poder na sua mão, tá? E aí tem todo um sistema político que você está inserido e existem um monte de coisas que você quer que aconteça dentro desse sistema político e você tem essa alavanca. Você pode chegar assim para o deputado e falar, lembra do Daniel Silveira? Sabe o que ele me xingou, falou um monte de abobrinha do meu nome, sabe o que eu fiz com ele? Pus na cadeia, torturei ele, está sendo torturado agora. Sabe o que eu fiz com a mulher dele? Tirei toda a grana dela, estou torturando eles não podem mais fazer nada, entendeu? Agora, você vai passar essa medida que eu quero ou você quer ter o mesmo destino do Daniel Silveira?
Você tá entendendo o que eu tô te falando, cara? O mundo não é da Barbie, não, Henrique. O mundo Cara, não é da Barbie, não. A gente tá vivendo na porra de uma ditadura, entendeu? Que você tem 11 ministros que têm poder total sobre as nossas instituições, poder completo. Eles põem medo em todos os deputados, em todos os senadores, em todos os desembargadores e em qualquer pessoa. Porque eles têm apoio do crime organizado, que inclusive ameaça essas pessoas para eles conseguirem o que eles querem. Nós estamos vivendo numa ditadura do judiciário, a comando do crime organizado, e essa porra que a gente tá vendo. Você quer um país nacionalista? Você quer nacionalista? Você acha que o crime organizado pertence a quem? À oligarquia internacional. Eles vendem droga para quem? Para a Europa, para os Estados Unidos, para as outras regiões da Ásia e do Oriente Médio, cara. Entendeu? Não existe entendimento nacional com essa corja que tomou conta do Estado. Eles são corjas, são vermes, são parasitas. Estão sugando o povo brasileiro e mantendo a gente num estado perpétuo de inanição, de não fazer nada, enquanto o mundo está passando por uma revolução política e tecnológica, quando os Estados Unidos está virando nacionalista com o Trump, enquanto a China está fazendo revoluções no mundo inteiro, a Rússia, o Brasil, o que o Brasil está? Sendo comandado por um bando de criminoso do PCC que fica deixando o país uma puta de uma fazenda exportadora de droga e de comida. É isso, pô. E aí você fala que não é ditadura? É claro que cara, eu não vejo Esse sistema colapsou. A gente vive um manicômio, cara. A gente vive um manicômio. Eu tô exilado, não posso ver minha família, não posso ir no meu país. E tem pessoas que estão presas, foram condenadas a 14 anos por passar um batom numa estátua. Cara, não tem... Não foi só passar um batom numa estátua, né, Essa Monarca? porra, mano. Acabou. Não, cara, não Temos que foi viver na passar... realidade. Não, Monarca, olha só, é porque são realidades diferentes. Eu entendo que as coisas foram pesadas com você, eu concordo, sou teu fã, tá? Entendo que isso aconteceu, acho que não precisava ser tão exacerbado, mas as coisas não são tão puras assim como você está colocando. Por exemplo, não foi apenas passar batom numa estátua. São pessoas que, por exemplo, se tivessem dado um golpe, eu estaria sendo torturado, preso e morto, como fizeram antes. Então não eram pessoas, não são pessoas que estão pedindo simplesmente, claro, houveram inocentes, houveram, mas, pô, peraí, o cara que entra lá, quebra um relógio de 500 anos de idade, o cara que entra lá, de repente, sabe como lidar com spray de pimenta, o cara que... Isso aí não é tão simples quanto você está colocando. Tu falou do Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, como ele fez algo que não foi do melhor para a pátria, do que você estava falando, certo? E você acha que nesses movimentos políticos, como do 8 de janeiro, agências de inteligência internacionais não tiveram o seu dedinho lá também para fazer... Certeza. Então você está pegando pessoas que foram inocentemente presas, como aquela mulher que estava... Não, mas teve pessoas inocentes. Mas, espera, um cara que pega um avião, tenta colocar gasolina no avião, fazer terrorismo, essa porra não é inocente não, Mark. Isso não é inocente não, cara. Beleza, isso é um terrorista, tem que ser tratado como tal. Beleza, mas não é esse o caso que a gente está falando, não é isso que está acontecendo no São Brasil. São vários casos, existem pessoas... teve pessoas ali que puderam negociar, como, por exemplo, vem cá, tu vai fazer um ano de cursinho aqui, o cara manteve a empáfia dele. Tem santo ali, mas tem bandido ali no meio, cara. Henrique, a questão é que existe lei no Brasil, cara. Não existe, na verdade não existe, mas deveria existir. E essas pessoas, essa mulher que estava lá na praça e passou batom na estátua, ela não tem, nem pela lei, ela não deve ser presa por 14 anos, cara. O que está acontecendo mas ela nem foi, né, presa por 14 anos. Perseguição política, sim. O que que levou ela? Parece que ela foi livre, não foi? O que aconteceu com ela? Ela não ficou presa por 14 anos. Ela tem prisão domiciliar agora porque pegou mal. Porque pegou mal. Porra, tu é capanga do Xandão, cara? Eu sabia que tu ia ficar puto. Não, cara. Não sou, velho, mas eu não sou. Eu não sou, eu entendo. Eu entendo que você passou, eu entendo. Mas eu não vou passar pano. Eu passei, cara. Eu tô falando de outras pessoas. Mas, cara, você tá falando de terrorista, velho. Você tá falando que teve inocente ali. Inocente tem que ser inocentado. Você não importa com o povo brasileiro? Tem um povo brasileiro sendo preso, torturado na cadeia. Peraí, povo brasileiro. Mas é povo brasileiro que estava pedindo que eu fosse torturado, cara. Você tá maluco? Onde que eu tô pedindo que você seja torturado? Você cara? Não, mas tinha terrorista lá pedindo essa merda, pedindo ditadura, cara.
Bicho, as pessoas têm direito de protestar. As pessoas têm direito de ir lá e ir contra. Esse Estado é ditadura. Porque é muito fácil, Monark. É muito fácil quando é só protestar e ruim quando a ditadura vem. Eu sei muito bem o que aconteceria comigo, com a minha família, com uma ditadura. Sei muito bem o que aconteceria. Então, assim, não tem santo nessa ditadura, cara. Você só não está sofrendo ela porque você gosta da ditadura. Só isso. Tudo bem, eu entendo que é uma ditadura da plutocracia e tal, mas não é uma ditadura que se queria institucionalizar. Se queria institucionalizar uma ditadura de morte. Beleza, legal para você. Bom para você. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?